Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marco Alves, especialista. Estou aqui também com o professor especialista Marco Aurélio. E a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo de tópicos avançados na área de execução. A gente teve uma aula de revisão do conteúdo que está sendo preparada e organizada para vocês. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, dar a palavra para o Marco Aurélio para ele se apresentar e dar um alô. Bom, para quem já assistiu a aula anterior, me conhece, meu nome é Marco Aurélio, sou advogado especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor e Direito de Família. Vimos na aula anterior vários tópicos que podem ajudar você a encontrar um devedor e seu patrimônio. E agora vamos dar seguimento ao nosso curso. A aula de hoje é para falar sobre as medidas coercitivas na hora da execução, que estão muito em evidência desde a alteração do Código de Processo Civil. As medidas coercitivas mais populares, que estão sendo tratadas na mídia e nos canais especializados, são a suspensão da CNH, o bloqueio da CNH, a apreensão do passaporte, o bloqueio ou a suspensão de cartões de crédito do devedor. E a aula de hoje é para falar um pouco sobre qual é o melhor momento para fazer isso. Eu pedi a execução, eu já posso pedir para o juiz, por exemplo, para bloquear a CNH do devedor? Vamos lá, a aula de hoje é para tratar disso. Não adianta muitas vezes você que também querer fazer tudo em apenas uma petição. Na primeira petição que você for pedir penhora, bansejude, você já relatar tudo que você quer. Não encontrando bens, faça isso, juiz. Não encontrando, faça aquilo. O juiz não irá deferir. Então tem um momento correto para tudo isso. Bom, como a gente está falando de medidas coercitivas, o objetivo é forçar o devedor a mostrar o patrimônio, é um estímulo forçado para que o devedor pague pelo débito executado. Na prática, eu já tive clientes que me procuram no escritório dizendo que o advogado dele ganhou e não levou. E perguntando se eu poderia fazer algo. Tentamos, conseguimos, e para esse cliente eu me tornei o melhor advogado do mundo. Então é isso que a gente espera de vocês. Bom, o que eu acho interessante? A gente está falando de medidas extraordinárias. Isso significa que antes dela nós temos que tentar as medidas ordinárias. Nós tivemos uma aula aqui no curso onde nós falamos qual seria o organograma ou a organização ou a ordem de prioridade. Primeiro vamos começar lá com a penhora de dinheiro na conta. Isso é muito importante. Não achou? Vamos tentar veículo, vamos tentar outros bens. Mas se eu tentar todos e não conseguir, eu acho que é nessa hora que entram as medidas coercitivas. O que você acha, professor? Exatamente. Então as medidas coercitivas é quando esgotado as outras alternativas. Se você pedir uma medida coercitiva antes de esgotado, o juiz vai indeferir falando que você deve indicar bens à penhora, pois não foram tentados todos os meios suficientes. Certo. Então, vamos lá. Nós tivemos uma aula para tratar disso e haverá um curso avançado onde isso será tratado com mais profundidade. A questão do bloqueio da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito, como são medidas extraordinárias, devem ser tentados depois de tentados todas aquelas ferramentas ordinárias que o advogado conhece, aquelas dicas secretas que o professor Marco Aurélio deu numa outra aula, de encontrar bens daquele devedor malandro, aquele devedor que esconde o seu patrimônio. Nós temos a condição de tentar o bloqueio da CNH, o bloqueio do cartão, o bloqueio do seu passaporte, ou a suspensão do passaporte. Isso é muito importante. Mas nós vamos tentar isso no final. No final de todas as tentativas ordinárias e depois também daquelas dicas que o professor Marco Aurélio deu numa outra aula. Agora, nós temos que ficar atentos aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Já alguns. Primeiro, via de regra, o passaporte não pode ser bloqueado quando isso prejudicar o direito de ir e vir. Qual que é o objetivo do bloqueio? Que o devedor, a pessoa que está devendo uma execução, deixe de ir passear, deixe de gastar dinheiro nos Estados Unidos, deixe de gastar dinheiro na Europa enquanto ele é um devedor. Porém, existem pessoas que usam o passaporte para trabalhar. Agora, essa mesma regra não está sendo aplicada para as carteiras de motorista. Porque a carteira de motorista
não está te prejudicando de se locomover. Você pode se locomover de ônibus, de Uber, de táxi. O fato de você ter um automóvel ou não poder manusear um automóvel não vai prejudicar o seu direito de ir e vir. Exceto nos casos que a pessoa usa esse documento, a CNH, para trabalhar. O juiz não vai deferir o bloqueio da CNH de um taxista ou de um motorista de caminhão que usa esse documento de forma profissional. Mas aquele devedor que não paga a execução, mas está tirando foto no seu automóvel, na sua Mercedes, fazendo viagens, esse vai ter a CNH bloqueada. Além de que, se você chegou nesse ponto, já houve uma pesquisa Renajude e não foi localizado o veículo para esse devedor. Então, se não foi localizado o veículo, por qual motivo ele precisa de uma CNH? Faz muito sentido para mim. A questão do cartão de crédito é meio polêmica também, né, professor? Alguns juízes vêm deferindo essa medida, mas como medida excepcional. Exatamente. O entendimento mais recente que eu vi, principalmente aqui no estado de Goiás, foi de não bloqueio do cartão de crédito de forma integral, porque isso pode prejudicar o sustento de uma pessoa. Entretanto, parte desse limite ser bloqueado não impede. Existe devedor com limite de R$40 mil no cartão de crédito. Para quê? Então, tem entendimento que parte desse limite eu consigo bloquear. Bloqueio, por exemplo, 30 mil. Ele fica com um limite de 10 mil. Pode ser que ele sofra alguma dificuldade. A partir daí, ele te procure para fazer um acordo. Muito bem. Você gostou dessas dicas? Fica ligado. Na próxima aula nós teremos uma revisão desse seminário. E fique muito atento no nosso grupo no Telegram, onde teremos informações quentes, mais dicas e informações sobre o curso que está chegando. Um curso avançado, muito bem organizado, preparado para advogados que militam na área de execução. Contamos com a presença de todos na continuidade desse seminário e aqueles que se interessar pelo curso, vamos tirar todas as dúvidas de vocês através de um canal disponibilizado.